Fala galerinha, tudo certo? Abel Sparavik aqui de novo e hoje vamos ver mais uma coisa a respeito de Python. Eu já falei muita coisa do que a gente ia ver nessa aula, na aula passada. Hoje a gente vai ver um pouco sobre keywords. O que são keywords? São palavras-chave, que é exatamente aquilo que a gente já viu na aula passada. O que a gente viu na aula passada? A gente tem uma função, por exemplo, essa aqui de exemplo, e aqui a gente vai pegar e vai definir na variável A, que eu vou receber, mas eu vou ter uma variável B que vai ser igual ao valor padrão da string 1. Vamos supor. Então eu já tenho isso aqui pré-definido. Eita, tem que colocar os dois pontos ali, né? Pronto, agora foi. Eu esqueci de botar os dois pontos ali. Então eu vou lá, aí quando eu chamar essa função eu vou ter que declarar o valor A, tá certo? Então vou dar um PES aqui, porque eu não preciso fazer nada aqui dentro. E função definida. Com a função definida, eu vou chamar exemplo. Se eu deixar aqui vazio, ele vai dar um erro. Por quê? Porque está faltando o argumento A, que eu preciso colocar. Então o que eu faço? Eu chamo exemplo. E eu posso tanto colocar A como um valor aqui, por exemplo, a int, o int 123, né? O valor inteiro. Ou eu posso fazer o seguinte, que foi o que a gente já viu na aula passada, usar uma palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave aqui é A, que é o keyword, é a chave para a gente saber em qual variável que eu vou guardar. E guarda o valor que eu quero colocar dentro dessa variável. Se eu quiser colocar aqui um outro valor para B, eu também posso. Só colocar aqui, por exemplo, B igual a 2, por exemplo. Então, você usa as palavras-chave para você falar em qual variável você vai colocar. Isso a gente já viu na aula passada, muito simples. Mas tem umas coisas que vocês não podem fazer. Por exemplo, isso aí que eu acabei de falar, de deixar a variável ou a função vazia, sendo que ela requer um argumento, tá certo? Outra coisa que vocês não podem fazer é vocês usarem um argumento com palavra-chave primeiro e no outro vocês tentar colocar como se fosse um argumento posicional. Por que argumento posicional? Porque eu não estou declarando em qual variável que eu vou querer colocar o valor 2, mas ele já sabe que como esse aqui é o meu primeiro argumento, ele vai colocar aqui no primeiro argumento. Se eu colocar um segundo argumento, ele vai colocar lá no segundo argumento, que é B. Então isso aqui vai rodar sem problema. Foi isso aqui que ele fez. 2 ficou guardado em A, 3 foi guardado em B. Agora, se eu faço essa porcaria aqui, eu venho e coloco, ó, A vai receber 1, e ao invés de colocar B vai receber também, eu vou colocar um argumento posicional, como se fosse aqui. A posição vai definir em qual variável. Aí aqui na frente eu pego e coloco 3 e rodo isso aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Positional argument follows keyword argument, ou seja, eu coloquei um argumento com uma palavra-chave e depois coloquei um argumento posicional. Não faz sentido isso aqui. Eu coloco primeiro os posicionais e depois eu coloco os argumentos com palavra-chave. Vocês enchem um exemplo e colocam um argumento posicional A e depois vocês podem colocar o argumento com uma palavra-chave depois. Por exemplo, B. B e aqui A, né, tem que ser uma string, senão vai dar um erro bonito aí. Feito isso, ele vai entender sem problema. Agora vocês não podem inverter essa sequência aí, tá certo? Outra besteira que vocês não podem fazer é vocês colocam um argumento aqui posicional e depois quando vocês derem um argumento como a palavra-chave, por exemplo, a variável A vai receber 2. O que está acontecendo aqui? O argumento posicional primeiro, ou seja, como ela é a primeira posição, vai ser colocado no primeiro argumento, que é A. E eu estou declarando A aqui de novo, ele vai dar um erro, porque eu estou declarando duas vezes A chamando a mesma função. Ó, vai dar um erro aí. Ele teve múltiplos valores para o argumento A. Então, tomem cuidado aí com o que vocês forem fazer. É só relembrando a aula passada para vocês
não pegar esses costumes errados. Tomem cuidado com o que vocês vão escrever. A aula que vem vai sair amanhã já. Vai ser interessante sobre múltiplos argumentos que vocês podem fazer. Então esperem pelas próximas aulas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com a gente e compartilhem esse vídeo, pelo amor de Deus. Curtam aí, mostrem para seus amigos, porque vai ser muito interessante mais gente conhecer, tá certo? Vou ficando por essa aí para não me prolongar muito. Falou, até a próxima. Eu me fui.